Fala, povo querido! Saudade de todos vocês aí, hein? Poxa vida! Fui desafiado pela Fernanda e queria rapidinho compartilhar com vocês um trecho da Palavra de Deus que fala um pouco sobre louvor, né? Fala bastante sobre louvor. E é um salmo também muito conhecido de todos nós, é o salmo de número 34. E eu queria muito pedir a ajuda de vocês, se vocês podem me acompanhar nessa leitura. Muitas aplicações interessantes pra gente. Porque às vezes a gente passa pelos textos, né, numa leitura, mesmo que muito atentos, mas às vezes a gente não percebe alguns aspectos que estão por trás daquilo que está escrito, né? E a gente gostaria de tentar reforçar rapidamente agora. Não sou bom nisso, vocês sabem muito bem, mas fui desafiado pela Nanda e eu acho que estamos vivendo dias que a gente poderia dizer que, para mim, na minha leitura, né, pelo que eu pude perceber, eu acho que tem tudo a ver com os dias. Essa leitura fala um pouquinho de muitas coisas que nós temos visto. E eu acho que a gente poderia pensar um pouquinho sobre ele. Vamos pensar um pouquinho sobre o Salmo de número 34? Vamos lá. Ele diz assim, Salmo de número 34, os primeiros 3 versos. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Nesses primeiros versos, fica bem claro para a gente apenas o desejo do coração de Davi de bendizer ao Senhor, de exaltar o seu santo nome. E aí, os versos seguintes, ele explica o porquê disso. A partir do verso 4, ele vai dizendo o seguinte: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Os versos de 4 a 7, né, ele, como a gente falou anteriormente, Davi vai explicando o porquê de bendizer e exaltar o nome do Senhor. Porém, no verso 8 e 9, ele faz um desafio. Vou ler novamente. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então ele traz um desafio para aqueles que estavam ali próximos a ele, os seus homens, né? Seus homens de batalha, de guerra. E muitos desses homens possivelmente poderiam estar acompanhados de suas famílias, né? Estariam acompanhados de suas famílias. E nós vamos ver um pouquinho mais à frente o porquê disso, né? Dessa possibilidade, né? Mas o verso 10 diz o seguinte: os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. E quando a gente olha leõezinhos aqui, né, no texto sagrado, a gente pode pensar sobre, claro, os leões, mas a gente pode também pensar um pouquinho o que está por trás disso, porque podemos entender que muitos confiam em si mesmos, né? Muitos confiam em suas forças, confiam em suas riquezas, confiam em suas posses, confiam em seus bens. Mas aqui a gente pode observar no verso 10 que os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. A importância de buscar o Senhor e nele, no Senhor, a gente pode ter a certeza, né? Nós temos a certeza e nós podemos isso olhar, não precisamos ir muito longe, podemos olhar à nossa volta, né? O quanto o Senhor tem sido bom, o quanto o Senhor tem sido fiel e bem nenhum nos tem nos faltado nesse momento complicado, difícil, né? De distanciamento, né? Onde muitos estão privados de poder ver um ente querido, como nós mesmos também, né? Como nós também, muitos perderam seus entes queridos, né? Muitos perderam familiares próximos, né? Conhecidos, e nenhuma despedida foi possível. Então a gente pode também parar para pensar um pouquinho, né? Que nós que confiamos em Deus,
apesar de nós mesmos, né, miseráveis, pecadores, né, a gente para e pensa muitas vezes, por que o Senhor, né, olha para a gente e nos ama, né, e nos dá essa segurança de que aquele que o busca, bem nenhum lhe faltará. Então, que a gente possa confiar cada vez mais nisso, né, nessa certeza, nessa promessa que o Senhor faz aqui nesse verso. Mas seguindo, e aí a gente faz aquele link, né, daquilo que a gente falou agora há pouco, né, e o verso 11 diz assim: vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. A propriedade de Davi, mas ele fala aqui possivelmente para novas, né, pessoas mais novas do que ele, né, possivelmente crianças, possivelmente jovens mais novos do que ele, adolescentes, enfim, possivelmente ele falando dessa forma, a gente pode pensar, né, em pessoas mais novas do que ele, e ele fala com essa propriedade: vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então a gente também aprende com Davi nesse verso da propriedade, né, de que ele fala: olha, vem aprender comigo o temor do Senhor. E ele vai falando das suas experiências e possivelmente ensinando esse temor ao Senhor que ele prega aqui nesse texto sagrado. A partir do verso 11 a 14, do 11 a 14 também fala assim, o 11 a gente já leu, do 12: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Nesses versos, Davi fala do amor do Senhor, né, do amor de Deus, né, aos mais novos, como a gente falou agora há pouco, mas também da necessidade, da importância, da sabedoria da necessidade de se apartar, de se afastar do mal e também buscar a paz, né? Nós temos essa oportunidade, temos esses ensinamentos, e Deus também agora nos ensina nisso, né? Eu acho que essa oportunidade que nós estamos vivendo, né, de ficar mais quietinhos em casa, né, e nós temos muitas oportunidades de aprender mais do Senhor, e nós acreditamos estar aprendendo mais do Senhor também nesta hora. Os versos 15 e 16 diz o seguinte: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. E aqui o Senhor fala de uma forma muito clara, Davi procura ensinar de uma forma muito clara que o Senhor zela, que o Senhor protege os seus. E isso também nos dá segurança em meio a essas situações que temos vivido. O Senhor está zelando, o Senhor está cuidando, o Senhor continua nos protegendo. Os versos de 17 a 19 dizem o seguinte: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Esses versos, Davi fala do Senhor que ele está próximo. O que ele está querendo dizer aqui? Ele escuta, ele ouve, ele está atento. Então eu acho que temos a oportunidade também, através do louvor, confirmar isso, né? Louvar ao Senhor e falar da importância de que o Senhor, ele está próximo, ele está atento, ele não, como diz o reverendo Hernandes de Elópolis, em muitas das suas pregações a gente percebe ele falando isso, né? O Senhor não está em apuros, né? Ele está atento, ele tem o controle não só atento, mas ele tem o controle de tudo isso, de toda a nossa vida, de todos os nossos dias. Ele tem um controle, ele não passa por apuros. E eu acho que a gente podia pensar um pouquinho mais nisso, nessa certeza, nessa segurança do Senhor, né, que ele nos dá, né, dando-nos a entender que ele nos protege, que ele está zelando, que ele está cuidando de nós. E aí a gente vai caminhando para o fim do verso 20 e 21. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. E eu, quando leio esse texto, né,
essa parte especificamente, eu me lembro de uma vez passeando por alguns estudos sobre os momentos que antecederam ali aqueles momentos onde Jesus ele está com os seus discípulos, ele serve a ceia. Logo ao final desse momento também está lá no último verso daquele trecho de Mateus, né, falando ali sobre a ceia, Mateus ou Marcos também, agora, enfim, mas menciona ali que eles cantaram um louvor e saíram para o Monte das Oliveiras. Enfim, e aí um pouquinho mais à frente, passando por esse trecho da Bíblia, falando sobre Jesus, eu me lembro que era um dos estudos, né? Eu lembro que eles falavam que era prática do Império Romano, né? Dos soldados romanos, ao verificar a morte de alguém, né? Se quebrava as pernas, né? E antes, né, que Jesus tivesse suas pernas quebradas, eles verificaram que Jesus já estava morto, né? E eu me lembro, quando eu leio esse texto aqui dos Salmos, me remete àquilo lá, porque olha o que ele fala aqui: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado. Isso é uma palavra pra gente descansar mesmo no Senhor, né? Nossa vida, nossa história está nas mãos do Senhor e Ele nos preservará os ossos, nenhum deles será quebrado. E aí o verso 21 diz: um infortúnio matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. O verso 22, por fim, vai falar: do Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam nenhum será condenado. Ele, para mim, posso estar enganado, né? Estou compartilhando com vocês, meus queridos, meus próximos, mas posso estar errado em alguma coisa, mas isso me mostra a salvação do Senhor sobre aqueles que nele confiam. Então, que a gente aproveite esse momento. Eu tenho falado isso aqui em casa e eu acho que isso tem sido uma bênção para o povo de Deus. Apesar das circunstâncias que em alguns aspectos se tornam mais difíceis, outros privados de trabalho, privados de estar com suas famílias, nós estamos privados também de subirmos à casa do Senhor, mas eu creio que o Senhor está trabalhando e falando ao coração do seu povo, tratando bastante a gente. Eu falei isso aqui com uma pessoa pelo Zap, uma irmã da nossa igreja. Falei assim: o Senhor está querendo nos ensinar muita coisa. Claro, o Senhor está falando muitas coisas, mas Ele tem muito para nos ensinar como Igreja Presbiteriana de Inhaúma. O Senhor está nos ensinando muitas coisas. E nós sabemos bem. Então que vocês, nesse momento, não deixem de louvar ao Senhor. Louve ao Senhor. Faça como está no primeiro verso: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então, meus amigos, meus irmãos queridos, seja qualquer a situação, seja qual for as circunstâncias, Davi nos impulsiona, nos anima. Bendiga o Senhor em todo o tempo. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Que seja uma realidade nas nossas vidas, nas nossas casas. Beijo para todo mundo. Que Deus abençoe a todos vocês. E desculpa aí esses quase 15 minutos falando no ouvido de vocês, mas espero que abençoe um pouquinho o coração de vocês aí e continuem firmes. Que a gente possa em breve estar junto, se alegrando, louvando ao Senhor em todo o tempo. E um beijo no coração de todos vocês. Que Deus os abençoe. Beijo para todos vocês, saudade de vocês. Apesar de muitos de vocês, inclusive Pedro, Luiz Felipe, enfim, Gabriel, o Gustavo, o Jonathan, o Juninho, quem mais? De meninos. Desculpe se eu esqueci alguém. Vocês sabem que eu sou cabeçudo, né? Tem mais alguém? Não, acho que não. Meninas, um beijo para vocês. Apesar desses meninos serem feios, estou com saudade de todos vocês, viu? Saudade mesmo. Aqui em casa, estamos aqui ansiosos para a gente poder estar junto novamente. Um beijo no coração de todos. Deus os abençoe. Fiquem na paz.